Sermão do Monte, a essência do ensino de Jesus. Nós vamos começar essa nova série a partir de hoje e queremos trazer um pano de fundo dos capítulos 1 a 4 do Evangelho de Mateus, para então depois entrarmos no 5 a 7, que fala das bem-aventuranças. O versículo-chave de hoje é Mateus 1, versículo 1, que fala: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. A característica mais marcante na vida e ministério de Jesus é o ensino. Ele tem prazer de ensinar e ajudar as pessoas a entender o grande amor de Deus, de como é maravilhoso ter um relacionamento de pai para filho, de pastor para ovelha, de amigo para amigo. Nessa série de estudos sobre as bem-aventuranças, conhecido como Sermão do Monte, de Mateus de 5 a 7, será abordada uma visão mais completa e profunda sobre a pessoa de Jesus, a genealogia, nascimento, a sua infância, o ministério e seu primeiro sermão, que é o famoso Sermão do Monte, que ele fala das bem-aventuranças. Inicialmente serão abordados os 4 primeiros capítulos de Mateus, para dar um contexto no texto. Agora, é muito importante que todos aqueles que vão ensinar a palavra de Deus a outros possam aprender com Jesus. Ele ensinava utilizando questões simples do dia a dia, para que todos pudessem compreender o objetivo da sua vinda, ministério e obra. Qual que é o contexto do livro de Mateus? Mateus também era chamado de Levi. Ele era cobrador de impostos e foi chamado por Jesus para segui-lo em Mateus 9,9, que diz que partindo Jesus dali viu um homem chamado Mateus na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Mateus foi um discípulo que ouviu a voz do Senhor, obedeceu e seguiu o mestre. Na época existia Herodes, foi o grande, foi designado pelos romanos como rei da Judéia, nos anos 37 até 1 a.C. E ele reconstruiu cerca de 20 cidades e fortalezas, incluindo Cesareia Marítima, Sebaste, Heródio e Massada. O evangelista Mateus, neste contexto, ele faz uma reflexão sobre as necessidades, interesses, ministério e ensinamentos de Jesus. Já no Sermão do Monte, Jesus aborda a maneira como vivem as pessoas que receberam o reino de Deus. Segundo a Bíblia de Estudo NVT, nós vemos que Mateus mostra que Jesus é o Messias esperado desde muito tempo, o Rei de Israel, que cumpre as promessas do Antigo Testamento e todavia age de modo inteiramente contrário às expectativas de seus contemporâneos. O Evangelho de Mateus deixa claro que judeus e não judeus têm seu lugar no reino de Deus que está formando. Seu texto desafia os leitores a viver em total compromisso com o reino de Jesus Cristo. O Evangelho de Mateus também declara que o reino de Deus é anunciado para todas as pessoas, que a promessa da segunda vinda de Jesus é certa para o seu reinado eterno com os crentes que o receberam. Este é o contexto, que você tenha bons estudos nessa nova série. Agora vamos entrar no capítulo 1 do Evangelho de Mateus, que vai falar sobre a genealogia de Jesus. Nós vamos falar do Evangelho de Mateus, capítulo 1, dos versos 1 até 17. Uma das ideias mais impressionantes que a gente vê nessa genealogia é que o céu será cheio de surpresas. Quem as pessoas pensam que estará no céu, talvez não esteja. E quem as pessoas pensam que esteja, talvez não estará. O critério da salvação é de Deus e não do homem. O julgamento não é nosso, é do Senhor. Começando com a genealogia de Jesus, o Evangelho de Mateus mostra quantas pessoas foram importantes para o nascimento do Salvador. Pessoas desprezadas, pessoas valorizadas, pessoas amadas, pessoas rejeitadas, príncipes e plebeus, mulheres de boa fama e outras que não tinham fama, judeus, gentios, exilados, respeitados ou sem respeito algum, famosos ou anônimos, fizeram parte dessa genealogia
que mudou a história da humanidade, a história do mundo. No verso 1 nós vemos que fala da genealogia e do nome de Jesus. Ele começa dizendo do livro. O livro era um documento escrito em formato de rolo e o material era o papiro. Papiro é uma erva aquática com uma touceira de caules que se faziam folhas e escreviam ou pintavam com tinta. Já a palavra genealogia significa a origem de uma pessoa, de sua família, tendo uma ordem cronológica. Já o nome Jesus significa o Senhor é salvação. O Cristo significa aquele que é ungido, consagrado. E então vemos que o filho de Davi, a descendência de Jesus, vinha do rei Davi, mostrando que ele seria rei também. Eu coloquei uma listagem em ordem alfabética das pessoas que fizeram parte da genealogia de Jesus, sendo que foram 14 gerações de Abraão até Davi, 14 gerações de Davi até Jeconias do exílio da Babilônia e mais 14 gerações de Jeconias do exílio da Babilônia até Cristo. Então, cada nome, são 42 nomes que eu coloquei aqui, cada nome você vai ver as características deles. Alguns nós não sabemos identificar, porque a Bíblia não fala, e no contexto do Antigo Testamento também não cita, mas foram muitas pessoas que fizeram parte da genealogia de Jesus, que foram usadas, para fazer parte deste tempo. Algumas perguntas desta primeira parte. Primeiro, qual é a característica mais marcante na vida e ministério de Jesus? Segundo, o que Jesus utilizava para ensinar? Terceiro, quem era o evangelista Mateus? O que ele fazia? Quarto, quem foi Herodes? O que ele fez? Quinto, qual foi a reflexão que Mateus fez? Sexto, o que significa o nome Jesus e Cristo? E sétimo, na genealogia de Jesus fizeram parte que tipo de pessoas? Versículo para nós memorizarmos. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Esse é o nosso estudo de hoje. Eu deixo aí alguns contatos, o meu contato e do Marcelo. Se você tiver alguma dúvida, alguma colocação, estamos à disposição para servi-los. Que Deus assim te abençoe e que essa nova série seja um tempo especial na sua vida em que vamos aprender mais sobre Jesus, a essência do ministério de Jesus, que é o Sermão do Monte. Deus te abençoe, boa semana, bom estudo.